Boa noite. Você que nos assiste também, uma boa noite. E Deus cuida de nós, né? Eu que o diga, como Deus cuida de mim. E se todos nós permitirmos, Ele cuida. E cuida mesmo, né? A Fabiana cantou muito bem. Parabéns, Fabiana. Quero convidar a minha linda pregadora, que é a Stephanie, e quero dedicar a ela uma lembrança, um mimo, né? Que a gente... você merece. Rosa, ó, da cor do ministério, tá bom? Que Deus tire uma foto, Débora, para a gente guardar. Stephanie. A Stephanie, ela veio do Ceará para nos abençoar aqui com a família dela, que é o Júnior, que está com o Miguelzinho aqui. E ela veio para a nossa igreja e a gente sempre quis, falava, né, Stephanie, que a Stephanie ia cantar no ministério, que a gente ia fazer alguma coisa juntas. E, para a honra e glória de Deus, está aqui a minha linda aqui também, com as outras também, mas que Deus lhe use poderosamente, viu? Amém. E que o Espírito Santo use você. Glória a Deus. Amém. Não, gente, desculpa. Desde sábado eu estou com um problema sério de memória. A gente vai envelhecendo, é problema, né? Muita coisa. Temos um vídeo para passar. Chegou a hora. Vivemos tempos difíceis. O mundo clama por respostas em meio à dor da depressão, da ansiedade, das marcas do passado e das incertezas do futuro. Mas em meio a tanta escuridão, Deus nos chama para brilhar como a luz do Evangelho. E é por isso que a Semana do Evangelismo Feminino se aproxima com uma mensagem poderosa. Chegou a hora. Viva algo novo. Querida, você foi chamada para um tempo como este. Deus confiou em suas mãos uma missão nobre, ou seja, levar esperança onde há desespero, cura onde há feridas, fé onde há dúvida e salvação onde há perdição. Como diz em Filipenses 3, 13 e 14, deixemos o que ficou para trás e avancemos rumo ao alvo, ao chamado celestial que Deus nos confiou em Cristo Jesus. Que cada sermão pregado, cada visita feita, cada oração elevada a Deus, cada abraço dado, seja uma semente de eternidade plantada no coração de alguém. Que eu e você, mulheres de fé, sejamos instrumentos do céu nessa semana especial, porque é tempo de se levantar, é tempo de viver o novo de Deus, é tempo de evangelizar com ousadia, com amor e com o poder do Espírito Santo. Chegou a hora, viva algo novo, Deus vai usar você como nunca antes. Boa noite a todos. Que alegria estarmos aqui na casa de Deus, na presença dEle. Gente, eu não vim hoje do Ceará, tá bom? Eu moro aqui há 3 anos. Mas nós somos de lá, somos natural de lá, e por isso que vocês vão ver muito sotaque puxado daqui. Aqui, né, quando eu estiver falando. Meu esposo já perdeu bastante esse sotaque, mas eu ainda não consegui. E espero não conseguir, porque eu gosto muito do sotaque do Ceará. Mas é motivo de grande alegria estarmos aqui juntos, né? Vencemos mais uma semana, mais um dia, estamos iniciando uma nova semana, né? E eu fico muito feliz, sabe? Por isso tudo aqui está acontecendo, né? O evangelismo do Ministério da Mulher. E olha como essas mulheres, olha que coisa linda que elas fazem. Organizam tudo, deixa a igreja toda linda, a Débora, a Nancy, né? Outras pessoas também que ajudam. Então, fico muito feliz por isso. Quando a Fabiana estava cantando aqui, eu já estava
emocionadíssima, porque quando eu vou pregar eu fico muito, assim, manteiga derretida mesmo, que a mensagem entra de tal forma no meu coração que eu fico assim, emocionada. Então, quando ela estava cantando aqui, eu já estava me emocionando, porque é muito lindo ver como Deus trabalha nas nossas vidas. A primeira vez, inclusive, que eu estive pregando na igreja foi com 12 anos de idade e no Ministério da Mulher. Eu me lembro até hoje, foi sobre a multiplicação de pães e peixes. E eu estava tão nervosa, que bom que eu estava de saia longa, porque eu tremia tanto, mas era tanto, que a minha pregação foi 5 minutos. Acontece, né? A primeira vez. Mas Deus tem coisas maravilhosas para fazer nas nossas vidas. E eu acredito que a mensagem que Ele trouxe para esta noite, para mim e para você, será muito especial. Amém? Vamos fechar os nossos olhos para iniciarmos falando com o nosso Deus? Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, por este dia. Muito obrigado por estarmos aqui na Tua santa casa, na Tua presença. Nós queremos, neste momento, Senhor, entregar as nossas vidas em Tuas mãos. Me usa, Senhor, para que eu possa falar aos corações que estão aqui nessa noite. Que o Teu Espírito Santo fale através de mim. Que não seja a Stephanie aqui que esteja falando, mas que Tu esteja falando, Senhor, através de mim. Continua nos abençoando e dirige, Senhor, a mensagem de hoje. Em nome de Jesus, amém. Nós vamos iniciar lendo uma passagem muito conhecida, que é um dos milagres assim que é bastante comentado, é muito conhecido esse milagre. Então, nós vamos abrir nossas Bíblias em Marcos, verso 35 em diante. Esse é um milagre, né, que Jesus fez, mas que chama bastante atenção, porque nós vamos ver. Vamos começar lendo do verso 35 em diante. Jesus acalma a tempestade. Amém? Todos encontraram? Ainda não? Misericórdia, então. Vamos abrir Marcos 35. Enquanto vocês abrem aí, eu vou me organizando. Marcos 35, vamos lá. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado, deixando a multidão. Eles os levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. E os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou a seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha só, este é um milagre de Jesus muito conhecido e bem falado, né? Mas algo que eu quero aqui adentrar é por que os discípulos ficaram tão assustados. Os discípulos, eles andavam com Jesus, já tinham presenciado vários milagres, multiplicação de peixe, Jesus já tinha curado tantas pessoas, mas por que será que eles ficaram tão apavorados? E para a gente entender um pouco esse milagre, eu vou entrar um pouco na história, no contexto, para a gente entender a história, certo? Então, nós vamos estudar aqui um pouco de geografia. Não sou tão boa, mas vamos entrar aqui para nós estudar um pouco. Esse é um mapa de Israel. Olha só. Então, nós temos ali em cima, começando, ó,
O Mar da Galileia está bem aqui. Vocês estão conseguindo ver? E vai descendo no rio, né, no Rio Jordão, e o Mar Morto está lá embaixo. Mas o Mar da Galileia, que eu quero que vocês observem, é esse aqui azulzinho, ó, que está aqui no meio. Vocês estão conseguindo ver, né? Que eu não estou com um negocinho para apontar aqui. Mas o Mar da Galileia, ele é um mar, é chamado de mar. Mas, na verdade, é um lago. O Mar da Galileia é um lago de água doce, não água salgada. Pode passar o próximo slide. Isso, 63% é deserto em Israel. Então, lá é bastante deserto, pouquíssima água. Mas pode passar o outro? Vou demorar um pouquinho, que é em vídeo. Mas eu quero que vocês vejam o mapa em relevo, só para vocês observarem como é. Montanha de um lado, montanha de um outro, e no meio nós temos ali um pouco de água. O Mar da Galileia, né, o ministério de Jesus foi lá, exatamente no Mar da Galileia, que é esse daí. Então, ele é um lago enorme. Não sei se vocês conhecem... para lá, onde a gente morava, Quixadá, né? E lá tem um açude bastante conhecido, que é o açude Cedro. Então, é um lago. Digamos que é chamado um lago, mas ele é enorme, só que não é tão grande quanto o mar, não é as praias. Mas vocês podem ver aí que ele era um lago. Por isso que Jesus sobe dentro do barco, vai, atravessa e já chega no outro local em vários momentos do seu ministério. Mas algo que eu quero indagar aqui é por que os discípulos ficaram tão espantados com este milagre. O que tinha de diferente? Algo, com certeza, tinha de diferente, né? E eu vou mostrar mais uma animação para vocês. Pode passar um pouco mais, Mateus? Vou mostrar uma animação para vocês entenderem o porquê que os discípulos ficaram tão espantados. Aí está outro mapa que mostra, né, o vento indo lá em Ratim. Ele vai dar a volta e bate nas montanhas, né? E é por isso que o vento bate nas águas e causa uma tempestade. Mas tem algo nessa história que chama bastante atenção, que essa história é contada, muitas vezes, de uma forma errada e também imaginada de uma forma errada, esse milagre. E alguém sabe me dizer qual é o erro que existe nessa história? Não na Bíblia, mas um erro que muitas vezes as pessoas imaginam e muitas vezes as pessoas contam a história de uma maneira errada. Na tempestade, vocês conseguem me dizer qual erro tem na tempestade? Não estou conseguindo. Ninguém sabe qual erro. Então, vamos ler aqui Marcos 4:37 novamente, para vocês entenderem um pouco. Marcos 4:37. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Vocês podem se atentar aqui ao início, levantou-se um forte vendaval, vento. Então, não era uma tempestade de chuva, era uma tempestade de vento. Então, eu quero... Mateus, pode passar um pouco mais, que eu quero mostrar para vocês uma animação para vocês entenderem um pouco. O vento por cima do Mar da Galileia, tá vendo? As montanhas de um lado e de outro. E o vento por cima soprando no Mar da Galileia. Aí vocês podem ver mais detalhadamente como é lá. O Mar da Galileia por cima. E aí nós estamos entrando nessa animação como se fosse entrando realmente no Mar da Galileia.
E aí vocês podem ver como é a tempestade com vento. Ó, tem sol, vocês estão vendo, tem sol no vídeo. Ó, tá com sol, mas o vento ele bate na água e causa essa tempestade. Então, por isso, olha que forte, muito forte. A tempestade lá é muito forte quando o vento causa isso, por conta que o vento bate na água e causa esse forte temporal, essa tempestade. Inclusive, essas pessoas aí são loucas, né? Porque nem pode fazer isso. Mas vocês conseguiram entender? Então, o que essa tempestade tem diferente? O vento. O vento soprou, bateu nas águas e causou essa forte tempestade. E eu vou ler com vocês aqui, para vocês entenderem um pouco mais. Eu vou ler com vocês Salmos 74, vamos abrir. Salmo 74, 13 ao 15. Diz assim: Tu dividiste o mar pelo teu poder, quebraste as cabeças da serpente e das águas, esmagaste a cabeça do Leviatã e o deste por comida às criaturas do deserto. Tu abriste fontes e regatos, secastes rios perenes. Então, a Bíblia, em vários versos aqui, eu vou ter vários versos, não vou ler todos, porque senão vai ficar muito prolongado, mas temos Jó 26:5, temos Isaías 27:1, Daniel 7, do 1 ao 2, sempre vai estar falando sobre o poder das águas, sobre mar, sobre tempestade, as profundezas do mar. Inclusive, naquela época, lá, né, em Israel, eles tinham muito isso. As profundezas do mar traziam medo, espanto, perigo, as pessoas ficavam apavoradas, sabe? É tanto que hoje em dia, os tapetes que a gente usa nas nossas casas são tapetes, né, bonitos, tapetes neutros, né? As pessoas que têm mais dinheiro, que são ricos, usam aqueles tapetes, né, cheios de pelos, mas naquela época era diferente. Olha só, eu trouxe algumas imagens para mostrar para vocês. Pode passar um pouco, Mateus. Olha os tapetes daquela época, né, chamado de mosaico. Olha só como era, ó. Vocês podem ver os peixes, né, bem diferentes. Então, eles traziam isso, que as profundezas do mar traziam medo, espanto, sabe? Então, eles usavam bastante isso na casa deles lá. Olha a segunda imagem. Vocês podem até ver, ó, esse peixe aqui grande que está no fundo, no final, está com o olho assim, como se fosse de um monstro mesmo, né? Os peixes tudo diferentes, né? Diferentes do que a gente vê hoje. Olha só, os tapetes eram dessa forma. Então, eles mostravam muito isso, que as profundezas do mar traziam espanto, medo. As profundezas do mar traziam algo ruim. E na Bíblia nós vamos ver vários versos falando sobre isso, sobre as águas, o mar e o vento. E nós vamos ler agora, eu vou pedir vocês para abrir as suas Bíblias, Salmos 65, 7, que nós vamos começar a entender o porquê os discípulos ficaram tão assustados e apavorados com aquele milagre. Salmo 65, 7.
Tu que acalmas o bramido dos mares, o bramido de suas ondas e o tumulto das nações. Agora nós vamos ler Salmos 89, verso 9. Vocês podem deixar a Bíblia aberta que nós vamos ler alguns versos. Salmos 89, verso 9. Amém? Tu dominas o revolto mar, quando se agitam as suas ondas, tu as acalmas. E agora, Salmo 107, verso 25. Verso 25. Deus falou e provocou um vendaval que levantava as ondas. Então, Deus aí sempre mostrando que tem domínio sobre as águas, que Ele ordena e as águas obedecem. Né? Nós podemos ver isso. E aqui no milagre, né, Jesus, quando acalma a tempestade, os discípulos ficaram admirados, porque Deus tinha autoridade sobre as águas, que era algo que eles sabiam, eles já tinham passado por várias tempestades. Né? Muitos deles eram pescadores, então, com certeza, já tinham visto várias tempestades. Mas por que eles ficaram tão espantados? Porque era uma tempestade de vento, era uma tempestade que os apavoravam. E Jesus vinha, né, depois, quando aconteceu essa tempestade, Jesus vinha, né, de vários milagres, Jesus estava no seu ministério. E aí Jesus disse, já estava tarde da noite, Jesus disse, vamos. Jesus ordena para eles, vamos para o outro lado. E aí eles deixaram a multidão e eles levaram Jesus no barco e os discípulos os acompanhavam. E aí começou o forte vendaval, quando Jesus estava dormindo. Então, eles só obedeceram o que o mestre ordenou. Vamos! Eles estavam lá junto com a multidão e obedeceram ao mestre. Vocês conseguem perceber que, muitas vezes em nossa vida, nós estamos obedecendo a Deus, né? Eles estavam obedecendo a Deus, eles não estavam desobedecendo. Mas, às vezes, vai ser necessário passarmos por algumas situações para que possamos aprender com o processo a sermos pessoas melhores. Aprendermos com a dor, talvez, a sermos pessoas melhores. Então, eles obedeceram a Jesus e foram para o outro lado. E começou um forte vendaval. E as ondas, no verso 37, as ondas se lançavam sobre o barco. Nós ainda estamos em Marcos 4, tá bom? Eu estou lá novamente. E Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Muitas vezes, em algumas situações em nossas vidas, Jesus está lá, né? Jesus está lá no barco conosco. E você pode pensar que Jesus está em silêncio. Por que será que Jesus está em silêncio? Mas eu oro tanto, há tantas situações na minha vida que eu tenho enfrentado, que eu tenho passado, né? Tantas dores, tantas aflições, e Jesus está em silêncio e não responde às minhas orações. Por que será que isso acontece? Por que Jesus está dormindo? E aí eu quero entrar no ponto-chave que você precisa colocar na sua mente nesta noite. Jesus está no barco. Ele está lá dentro do barco com você. Não importa a tempestade que você esteja passando. Não importa a dor, a aflição, o momento difícil. Não importa. Jesus, ele está com você lá dentro do barco. E nesta noite, é só isso que você precisa. Só isso. Independente do que eu falar aqui.
Só isso que você precisa colocar no seu coração e na sua mente. Jesus, ele está com você dentro do barco. Não importa o que você esteja passando. Eu não sei o que você está enfrentando. Você não sabe o que eu estou passando. Mas Jesus sabe. Ele sabe tudo o que estamos enfrentando. Independente da tempestade que você esteja vivendo, o Senhor conhece o seu coração. E você pode entregar a Ele. E aí é quando nós lemos aqui a palavra de Deus, deixa claro para nós, de que Jesus estava dormindo. Mas aí os discípulos foram lá e o acordaram e clamaram e pediram, mestre, não te importa que morramos? Eles estavam apavorados, eles estavam com medo, eles estavam temerosos. Eles só queriam acordar Jesus para acalmar aquela tempestade. E é isso que nós precisamos fazer, sabe? Não aquela oração que às vezes nós oramos, mas aquela oração que a gente rasga o nosso coração perante Deus, aquele clamor que a gente entrega nas mãos de Deus tudo o que a gente está passando. Então é isso que Deus quer, que nós entregamos o nosso coração verdadeiramente nas mãos de Deus. Entregamos as nossas lutas, tudo o que estamos passando, tudo o que estamos enfrentando, para que Ele cuide. E Ele cuida. Ele cuida da melhor forma. Ele cuida de você. Amém? Jesus, Ele está no barco. E Ele não te deixa só em nenhum momento. Eu até me lembrei aqui de um verso que eu anotei aqui. Hebreus 13:5. Vamos ler? Hebreus 13:5. Alguém pode ler para mim, por favor? Vou pedir a participação de alguém aqui. Hebreus 13:5. Amém. Jesus nunca te deixará e nunca jamais te abandonará. E ele repete isso várias vezes na palavra de Deus. E nesse verso, inclusive, ele nunca te deixará, nunca te abandonará. Por que será que ele repete isso para nós? Porque ele está conosco em todos os momentos. Ele nunca jamais te deixará e nunca jamais te abandonará. E por que nós ficamos tão temerosos? Por que nós ficamos com tanto medo quando vêm as tempestades? Às vezes é necessário, sabe, nós passarmos por algumas tempestades para que possamos entender o processo, para que possamos viver o processo e viver algo novo. E é aí que está. Você não pode desistir. Quando a tempestade vem, quando a luta vem para a sua vida, você não pode desistir. Sabe por quê? Vamos ler. Marcos 4. Vamos novamente para os versos lá. Marcos 4:39. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Fez-se completa bonança. O que quer dizer bonança? O que quer dizer? Bonança? Paz, calmaria, algo bom. Então, depois da tempestade que eles enfrentaram, eles ficaram com tanto medo, veio algo bom. Então, você não pode desistir. Você não pode desistir no meio da tempestade, porque depois vai vir a bonança.
Jesus está te dizendo que vai vir algo bom para a sua vida. Algo novo, algo grandioso que vai te ensinar. Talvez esse temporal que você esteja vivendo, que você esteja passando, seja algo que vai te ensinar. Mas no final, virá bonança. Virá algo bom, que vai trazer paz para a sua vida, que vai trazer paz para o seu coração, que vai trazer paz para o que você está enfrentando. Então é isso que o Senhor quer te dizer hoje. Que depois da tempestade, e que não importa qual a tempestade que você está enfrentando, Ele está com você em todos os momentos. E aí, depois da bonança, Jesus pergunta aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Vocês não têm fé? Eles viam toda hora Jesus fazendo milagres, Jesus pregando, eles conviviam com o Mestre, mas mesmo assim eles estavam com medo. E muitas vezes nós temos medo na nossa caminhada. Muitas vezes nós enfrentamos momentos tão difíceis que nós temos medo. Nós não temos fé, verdadeiramente, como devemos ter. Sabe, uma das situações mais difíceis que nós podemos viver aqui nessa terra é o luto. Eu acredito que seja uma das situações mais difíceis que nós podemos viver. Quando eu cheguei aqui em 2021, setembro de 2021, inclusive a primeira pessoa que me recebeu aqui foi o irmão Benê, mais o Júnior. Era só nós dois, nós não tínhamos o Miguelzinho veio depois. Mas ele nos recebeu aqui, primeira vez quando nós chegamos. E foi em setembro. E quando eu vim para cá, para São Paulo, eu lembro que o último rosto que eu vi assim, de familiares, um dos últimos rostos foi da minha avó. Minha avó morava vizinho a nós, lá. Minha família, né? Minha mãe, meu pai. E ela disse assim para mim, eu nunca me esqueci. Eu ia saindo assim no corredor e ela ficou chorando e ela disse: tenha cuidado. Tenha cuidado. E eu nunca me esqueci. E quando foi com 3 meses depois, minha avó veio a falecer. Nessa época eu trabalhava no colégio adventista e foi um momento assim tão difícil porque eu orava tanto. Sabe o horto aqui de Tremembé? Eu ia lá todos os dias depois do trabalho e eu orava tanto, eu chorava tanto, eu clamava tanto a Deus, eu pedia muito, porque minha avó foi para fazer uma cirurgia, né? Eu esqueci o nome, mas é quando entope as veias do coração. Eu esqueci o nome. E era só uma veia, estava um pouco entupida, e ela foi para fazer uma cirurgia, teve uma parada cerebral, e acabou ficando em coma 15 dias. Então, foi 15 dias assim, de desespero, porque eu estava longe, mais o meu marido, e era dezembro, as passagens bem caras, nós não tivemos como ir lá. E todos os dias, sabe, eu recebi uma notícia: ela está melhor, ela teve uma melhora, ela vai conseguir se recuperar, ela teve uma piora. E foi um momento assim, muito difícil, até que eu recebi a notícia que a minha avó veio a falecer. E eu chorava tanto, eu pedia tanto para Deus antes, mas Deus permitiu que isso acontecesse. Infelizmente, eu perdi a minha avó, que era uma segunda mãe para mim, uma pessoa muito presente na minha vida. Mas o luto, ele é uma coisa que é muito difícil quando a gente enfrenta. É algo muito difícil, sabe? Nós, seres humanos, eu acredito que só com Deus mesmo nós temos a capacidade de enfrentar isso. Porque é algo muito difícil para nós, seres humanos. Mas se você está passando por algo difícil, eu não sei, você perdeu alguém, né? Teve até umas pessoas que faleceram esses dias, aqui conhecido, inclusive
parente de uma irmã nossa da nossa igreja. Mas se você está vivendo um momento difícil, se você está vivendo uma tempestade, se essa aflição tem perseguido a sua vida, se é algo que está atemorizando o seu casamento, se é algo que está tirando a sua paz, que está mexendo com a sua família, mexendo com o seu emocional, eu não sei a aflição que você está passando. Mas Deus te diz nessa noite que a sua tempestade vai passar e que vai vir grande bonança, que algo bom, que algo novo está por vir, que Ele tem algo preparado para você. Que independente da situação, do momento que você esteja vivendo, que você possa confiar que o nosso Deus pode tudo e que Ele está no barco com você. Essa é a nossa certeza, de que o Senhor sempre está conosco. E depois que isso tudo acontece, e que Jesus pergunta aos discípulos, por que vocês têm medo? Vocês não têm fé? Vocês estão apavorados? E eles dizem, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Não é com dúvida, mas é, meu Deus, nossa, Ele pode tudo. Até o vento e o mar lhe obedecem. Ele é Deus. Eles dizem, Ele é Deus. E aí no capítulo 5, no verso 1, diz assim, eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerasenos. Então, depois de tudo isso, depois da tempestade que aconteceu, eles foram para outro lugar. Então, quer dizer que eles passaram por aquilo. Aquela tempestade passou. É o que eu quero te dizer hoje, meu irmão e minha irmã. A tempestade vai passar. E você pode viver algo novo. Você pode sim viver algo novo. Inclusive, o tema dessa pregação de hoje é: você vai viver algo novo diante da tempestade. Se eu não me engano, é isso. Você vai viver algo novo, mesmo diante da tempestade que você está vivendo e que você está passando. O Senhor, Ele está com você e Ele pode todas as coisas. Vamos ler um verso para terminar, já estou concluindo. Isaías 41, 10. Vamos ler esse verso. Isaías 41, 10. E eu quero que alguém leia para mim, por favor. Por favor. Amém. Essa é a promessa que Deus nos deixa hoje. Ele estará conosco em todos os momentos. Não se desespere. Não se desespere diante da dificuldade. O Senhor, Ele vai curar o que está te ferindo. Ele vai acalmar a tempestade. E Ele vai fazer grande bonança na sua vida. Você só precisa crer e entregar nas mãos de Deus tudo o que está te atemorizando, tudo que está te afligindo. Que nessa noite você possa entregar o seu coração nas mãos de Deus. Possa deixar com que Ele faça o melhor na sua vida. E neste momento quero convidar a Fabiana, que ela vai cantar um louvor. Neste momento você pode fechar os seus olhos, você pode entregar a sua vida, a tempestade que você está vivendo, o que você está passando neste momento. Que o Senhor, Ele está com você. Ele está no barco junto com você. Você só precisa confiar.
nesse teu santuário de paz. Venho aqui te pedir mais uma vez, me ajuda, Senhor, me ajuda a vencer todo mal. Esse mal que me afasta de ti e que me faz passar tantas noites sem dormir. Me devolve o sono, Senhor, me concede a paz, tua paz, me concede a paz. Quantas vezes eu quis ouvir tua voz, mas não pude, Senhor. Eu estava ocupado demais. Quantas vezes lembrei do teu amor e chorei, Senhor, pois nas garras do mal eu senti. Quão distante eu estava de ti. Quanto eu precisava sentir o teu calor. Sei que podes curar-me, Senhor, me concede a paz, tua paz, me concede a paz. Sei que podes curar-me, Senhor, me concede a paz, tua paz, me concede a paz. Me concede a paz. Me concedes a paz. Amém? E você pode ficar de pé nesse momento e que você possa confiar sempre que depois da tempestade virá a paz, virá a bonança, virá algo bom e algo novo para a sua vida. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, maravilhoso Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua presença aqui. Nós podemos sentir, Senhor, o teu Espírito Santo aqui presente neste lugar. Nós queremos, Senhor, neste momento, entregar as nossas vidas em tuas mãos. Tudo que estamos vivendo, Senhor, tu conheces os nossos corações, tu conheces intimamente cada pessoa que está aqui, Senhor, cada pessoa que está acompanhando também a transmissão. Que tu vá de encontro, Senhor, aos corações e possa curar, possa dar paz, Senhor, a esses corações feridos, que talvez estão enfrentando tempestades, que estão enfrentando momentos difíceis. Tu sabes, Senhor. Por favor, cuida de cada um de nós, que a tua misericórdia, Senhor, seja sempre presente em nossas vidas e que a tua graça
possa sempre estar conosco. Abençoa as nossas vidas, abençoa essa semana, que seja uma semana abençoada, que seja uma semana maravilhosa, e que possamos sempre estar te buscando, que possamos sempre estar buscando ser usados por ti, e que tu nos uses, Senhor, que tu nos use para que possamos avançar o teu reino aqui nesta terra, para que possamos em breve, Senhor, te dar um abraço forte, que é o que nós queremos e o que nós almejamos. Por favor, Senhor, cuida de cada um de nós. Nos leva para os nossos lares e que possamos, Senhor, a cada dia nos fortalecer. Que Tu estejas sempre curando as nossas feridas. Continua conosco, em nome de Jesus. Amém.